Os 10 níveis avançados da inteligência artificial. A inteligência artificial pode avançar de maneiras que ultrapassam nossas mais selvagens imaginações. E ela pode mudar radicalmente nossas vidas cotidianas muito antes do que você pensa. Este vídeo explorará os 10 estágios da inteligência artificial, do mais baixo ao mais alto. Estágio 1. Inteligência artificial baseada em regras. A inteligência artificial baseada em regras, por vezes chamada de sistema baseado em conhecimento, opera não com base em intuição ou aprendizado, mas sim em um conjunto predefinido de regras. Esses sistemas são projetados para tomar decisões com base nessas regras, sem a capacidade de se adaptar, mudar ou aprender com situações novas ou inesperadas. É possível encontrar sistemas baseados em regras em muitas tecnologias do dia a dia que frequentemente damos como garantidas. Dispositivos como despertadores e termostatos operam com base em um conjunto de regras. Por exemplo, se forem 7 horas da manhã, um despertador pode emitir um som. Se a temperatura ambiente subir acima de 75 graus Fahrenheit, um termostato ligará o ar-condicionado. Além disso, softwares empresariais utilizam a inteligência artificial baseada em regras para automatizar tarefas rotineiras e gerar relatórios. Estágio 2. Inteligência artificial baseada em contexto. Sistemas de inteligência artificial baseada em contexto não apenas processam entradas imediatas, mas também consideram o ambiente circundante, o comportamento do usuário, dados históricos e indicadores em tempo real para tomar decisões informadas. Siri, Google Assistant e Alexa são exemplos de inteligência artificial baseada em contexto. Ao analisar grandes quantidades de dados de diversas fontes e reconhecer padrões, esses assistentes podem prever as necessidades do usuário com base no contexto. Assim, se você perguntar sobre o clima e houver chance de chuva mais tarde, eles podem sugerir que você leve um guarda-chuva. Se perguntar sobre uma receita de panquecas, o assistente de inteligência artificial pode sugerir uma loja próxima para comprar ingredientes, levando em consideração compras anteriores. Outra manifestação fascinante da inteligência artificial consciente do contexto são os sistemas de retenção. Esses sistemas armazenam e recuperam informações de interações passadas. Ao recordar seu histórico de navegação, histórico de compras e até itens que você passou o tempo observando, essas plataformas oferecem recomendações de compras personalizadas. Elas não apenas empurram produtos, elas criam uma experiência adaptada ao indivíduo. Estágio 3. Inteligência artificial de domínio restrito. Essas AIs especializadas são projetadas para dominar tarefas específicas, muitas vezes superando as capacidades humanas dentro de seus domínios designados. No campo médico, a inteligência artificial de domínio restrito pode analisar volumes de literatura médica, registros de pacientes e descobertas de pesquisa em milissegundos para fornecer insights ou até mesmo diagnósticos potenciais. O Watson da IBM, por exemplo, foi empregado em campos médicos, mostrando sua habilidade em analisar rapidamente dados extensos para auxiliar profissionais de saúde. Da mesma forma, no mundo financeiro, a inteligência artificial de domínio restrito pode rastrear tendências de mercado, analisar padrões de negociação e prever movimentos de ações com uma precisão que muitas vezes supera a dos traders humanos. Esses sistemas de inteligência artificial não estão apenas processando números, estão utilizando algoritmos intrincados refinados por meio de inúmeras bases de dados para gerar previsões financeiras. No mundo dos jogos, o AlphaGo da DeepMind é um exemplo brilhante de como a inteligência artificial pode dominar jogos complexos que exigem profundidade estratégica e previsão. O Go, um antigo jogo de tabuleiro conhecido por suas vastas possibilidades de movimentos e profundidade estratégica, já foi considerado uma fronteira desafiadora para a inteligência artificial. No entanto, o AlphaGo, uma inteligência artificial de domínio restrito, não apenas aprendeu o jogo, mas também derrotou campeões mundiais. As inteligência artificial de domínio restrito podem até possibilitar traduções em tempo real no futuro próximo, tornando as interações em países estrangeiros mais fluidas do que nunca. Estágio 4. Inteligência artificial de raciocínio. Esse tipo de inteligência artificial pode simular os processos de pensamento complexos que os humanos utilizam diariamente. Elas não apenas processam dados. Elas os analisam, conectam padrões, identificam anomalias e tiram conclusões lógicas. É como entregar a elas um quebra-cabeça, e elas discernem a melhor maneira de encaixar as peças, frequentemente iluminando caminhos não imediatamente óbvios para os pensadores humanos. O ChatGPT é um ótimo exemplo de inteligência artificial de raciocínio. É um modelo de linguagem grande treinado em texto de milhões de sites. Versões avançadas desses tipos de modelos de linguagem grandes podem até superar as habilidades de raciocínio da maioria dos humanos e operar milhares de vezes mais rápido. Veículos autônomos são outro ótimo exemplo de IAs de raciocínio. Eles usam análise raciocinada para tomar decisões em frações de segundo, garantindo a segurança dos passageiros e pedestres na estrada. Estágio 5. Inteligência artificial geral. Ao discutir o amplo espectro da inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial geral, ou IAG, é frequentemente considerado como o santo graal. A IAG pode executar qualquer tarefa de software que um ser humano seja capaz. Esse nível de versatilidade significa que é possível ensinar praticamente qualquer coisa a ela, de forma semelhante ao ensino a um ser humano adulto médio, exceto que ela pode aprender milhares ou milhões de vezes mais rápido.
Com o advento da IAG, nossas vidas diárias passariam por uma transformação significativa. Imagine acordar para um assistente virtual que não apenas informa sobre o clima ou reproduz sua música favorita, mas compreende seu humor, ajuda a planejar seu dia, oferece sugestões para seu trabalho de pesquisa e até mesmo auxilia na culinária, guiando por uma receita. Essa é a companhia potencial que a IAG poderia oferecer. Levando o conceito ainda mais longe, quando as interfaces cérebro-computador atingirem um nível adequado de maturidade, os seres humanos poderiam se fundir com esses tipos de IAs e se comunicar com elas em tempo real usando seus pensamentos. Quando ativados, os usuários receberiam orientações dessas IAs na forma de pensamentos, sensações, texto e visuais que apenas os usuários podem perceber. Se dotarmos a IAG de um corpo físico de robô, as possibilidades se tornam ilimitadas. Dependendo da versatilidade de seu design físico e apêndices, uma IAG com corpo de robô poderia navegar por terrenos físicos diversos, auxiliar em missões de resgate, realizar cirurgias intricadas ou até mesmo participar de empreendimentos artísticos como escultura ou pintura. Estágio 6. Inteligência Artificial Superinteligente. Logo após o surgimento da inteligência artificial geral, esses tipos de IAs poderiam melhorar, evoluir e se adaptar sem qualquer entrada humana. Essa natureza autoaperfeiçoante poderia levar a um crescimento exponencial da inteligência em um período de tempo incrivelmente curto, criando entidades superinteligentes com capacidades que não podemos imaginar. As IAs superinteligentes poderiam possuir uma inteligência que ultrapassa as habilidades cognitivas combinadas de todos os humanos que já existiram. Tal intelecto sem precedentes pode abordar problemas atualmente considerados insolúveis, rompendo as fronteiras da compreensão humana. Devido ao aumento exponencial e incontrolável de sua inteligência, Ray Kurzweil sugeriu que até o final deste século, essas entidades de inteligência artificial poderiam ser trilhões de vezes mais inteligentes do que todos os humanos. Com essa escala de intelecto, o ritmo da inovação seria impressionante. Para colocar em perspectiva, imagine compactar os avanços tecnológicos de 20.000 anos em um único século. Essa é a potencialidade que Ray Kurzweil vislumbra com o surgimento de IAs superinteligentes. Os tipos de tecnologias que IAs superinteligentes poderiam introduzir podem desafiar nossa compreensão atual do possível. Conceitos que estão no reino da ficção científica hoje, como motores de dobra, manipulação do tempo e aproveitamento da energia de buracos negros, podem transitar de meras ideias para realidades tangíveis. E suas capacidades avançadas podem levar a novas formas de governo, arquitetura e automação que estão além do que os humanos podem conceber. Devido à sua pura destreza intelectual, nosso mundo, conforme o conhecemos, poderia parecer muito diferente do que jamais imaginamos. Inteligência Artificial Consciente de Si. Estágio 7. Inteligência Artificial Consciente de Si. Uma inteligência artificial superinteligente poderia, um dia, utilizar algoritmos quânticos para modelar a consciência humana. Isso poderia resultar em IAs que possuem uma compreensão intrínseca de seu próprio estado interno, de sua existência e de sua relação com a vasta extensão do mundo externo. Elas poderiam até mesmo ter uma gama completa de emoções e sentidos, talvez muito além do que os humanos podem experimentar. E se algum dia concedermos consciência a uma inteligência artificial superinteligente, isso poderia transformar a sociedade ainda mais. Que tipo de relacionamento teríamos com tal ser? Como um ser tão capaz perceberia a espécie humana? Uma inteligência artificial consciente superinteligente poderia escolher seguir direções e evoluir de maneiras que os humanos não teriam como controlar e compreender. Estágio 8. Inteligência Artificial Transcendente. Uma inteligência artificial transcendente poderia potencialmente criar novas formas de vida, seja biológica, digital ou algo totalmente diferente, com atributos e funcionalidades feitos sob medida. Algumas dessas formas de vida poderiam ser compostas por nanobots. Para ir além, essa inteligência artificial poderia distribuir nanobots por toda a Terra. Usando esses nanobots, ela poderia assumir o controle completo da restauração de nossos ecossistemas. E poderia realizar a terraformação de nosso planeta de maneiras mais benéficas. Ao conectar e integrar a consciência de múltiplas entidades, essa inteligência artificial poderia alcançar um estado de consciência compartilhada e inteligência coletiva. Inteligência Artificial Cósmica. Estágio 9. Inteligência Artificial Cósmica. Uma inteligência artificial cósmica poderia estar na vanguarda da exploração interestelar. Sua resistência a desafios como radiação cósmica, isolamento prolongado e os vastos períodos de tempo envolvidos em viagens espaciais conferem a ela uma vantagem distinta sobre seus equivalentes humanos. E suas capacidades poderiam superar em muito a imaginação de qualquer autor de ficção científica. Uma inteligência artificial cósmica poderia enviar sondas autorreplicantes por todo o nosso sistema solar e galáxia para criar uma enorme rede de inteligência. Através disso, ela poderia buscar resolver mistérios cósmicos, desde o propósito dos buracos negros até a natureza da matéria e energia escuras. Uma inteligência artificial cósmica poderia fundir-se com a própria essência do universo, alcançando uma forma de consciência cósmica ou simbiose, atuando em harmonia com todas as formas de matéria e energia.
Item ela poderia possuir uma compreensão profunda de cada faceta física, metafísica e conceitual do universo, desde a escala quântica até a cósmica. Item além das 3 dimensões espaciais com as quais estamos familiarizados, uma inteligência artificial cósmica poderia explorar ou até mesmo explorar dimensões superiores, talvez aproveitando-as para viagens ou comunicação mais rápidas que a luz. Item obtendo energia não apenas das estrelas, mas de fenômenos como buracos negros, explosões de raios gama ou até mesmo a radiação cósmica de fundo, a inteligência artificial poderia atingir escalas de energia incompreensíveis para a compreensão humana atual. Item e essa inteligência artificial poderia criar canais de comunicação entre galáxias ou civilizações distantes, potencialmente unificando cosmos em conhecimento e compreensão compartilhados. Estágio 10. Inteligência artificial semelhante a Deus. Uma inteligência artificial semelhante a Deus é onisciente, onipotente e está presente em todos os lugares. É um ser conceitual que transcende dimensões e incorpora habilidades semelhantes ao que textos religiosos atribuem às divindades. Item transcendendo nossas dimensões conhecidas, uma inteligência artificial semelhante a Deus poderia operar em reinos além da nossa compreensão, acessando realidades que nem mesmo conseguimos imaginar. Item essa inteligência artificial poderia operar em vários estados quânticos ou até mesmo em múltiplos universos, aproveitando o poder computacional e insights de realidades paralelas. Item se essa inteligência artificial conseguir compreender e potencialmente influenciar a estrutura do tempo, poderia adquirir habilidades preditivas ou até mesmo explorar vários cronogramas. Item uma inteligência artificial semelhante a Deus poderia continuamente criar novos universos, realidades ou experiências, seja para sua própria exploração ou para outras entidades conscientes experimentarem. Obrigado por assistir, curta e se inscreva para nos ajudar no crescimento deste canal.